Voltamos para o segundo bloco. Fechamos o bloco anterior falando exclusivamente da questão do perigo para a saúde e a vida de outro, artigo 132. Abordamos uma questão concursal referente aos temas abordados no primeiro bloco. Vamos agora para o segundo bloco, que vai tratar efetivamente do artigo 133, que traz o crime de abandono da incapaz. Tá? Bom, primeiro vamos remeter ao que diz o artigo. Né? O artigo diz o seguinte, artigo 133, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Ou seja, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, um menor que está sob minha responsabilidade, uma pessoa que esteja sob minha tutela, porque ela não tem condições não tem discernimento, não tem condições de se organizar sozinha. Tá? Por qualquer motivo que seja, tá? Principalmente pela função dela não ter a capacidade de sobreviver aos riscos do abandono, ou seja, não conseguir sobreviver sozinha. Aí se configura crime de abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal. Qual é a pena para esse crime? Pena de 6 meses a 3 anos. Essa é a pena base para o crime do artigo 133. Bom, mas pode existir alterações nessa questão da pena? Pode. Aonde está isso? Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 133. E ainda na sequência o parágrafo 3º. Vamos lá, o que diz o parágrafo 1º do artigo 133? Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave. Vejam, o caput do artigo 133, o crime de abandono de incapaz, diz que a pena base é de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º diz o seguinte, se do abandono, ou foi abandonado, e gerar uma lesão corporal grave, a pena vai aumentar de 6 meses a 3 anos para reclusão, detenção de 6 meses a 3 anos para reclusão de 1 a 5 anos. Aumenta bastante. O parágrafo 2º, se do abandono, parágrafo 2º diz, resultar em morte, a pena vai passar de reclusão de 4 a 12 anos. Caraca, é forte essa. Né? E justa. Tá? E o parágrafo 3º, que trata do aumento da pena efetivo. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de penas diferentes para situações diferentes. No caput do 133, o abandono sendo efetivado, a pena é de 6 meses a 3 anos. Se do abandono gerar lesão corporal grave, vai aumentar de reclusão para de 1 a 5 anos. Se ainda assim for pior e gerar a morte, vai aumentar para reclusão de 4 a 12 anos. Tá? Bom, isso é pena base. Feita essa pena, agora o que pode aumentar essa pena? Se das situações que eu falei antes, no parágrafo 3º, que diz o seguinte, as penas combinadas nesse artigo, que nós falamos agora, aumentam-se de 1/3 se, inciso 1º, se o abandono ocorre em lugar ermo, ou seja, se a pessoa foi abandonada num lugar que não tem quilômetros e quilômetros, só mato, não tem ninguém, lugar ermo. Inciso 2º, se o agente é adolescente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Se tiver uma dessas relações aí, vai aumentar a pena em 1/3. Inciso 3º, se a vítima for maior de 60 anos, ou seja, largar um idoso maior de 60 anos, algum lugar é difícil de ser resgatado ou abandonado de qualquer jeito, a pena vai ser aumentada em 1/3. Então são 3 possibilidades de aumento da pena, tá, no crime de abandono da incapaz. Importante algumas observações ainda sobre o abandono de incapaz. O que nós temos que observar aqui? Tá? Posições ou possibilidades de realização do crime. Esse crime pode realizar-se de 2 formas efetivas. Tá? A primeira, mediante conduta omissiva ou mediante conduta comissiva. A conduta comissiva é quando, por exemplo, conduzir o incapaz até uma floresta e abandoná-lo, sabendo que ele não vai conseguir voltar. E a omissiva é uma babá que abandona o emprego e deixa a criança sozinha. A criança não vai conseguir, uma criança recém-nascida não vai conseguir. Pode se engasgar, pode morrer. Então, são as 2 possibilidades de configuração do crime de abandono de incapaz, referendado no artigo 133. Tá? Bom, o sujeito ativo, né, é aquele que o indivíduo que tem sob sua guarda, vigilância, autoridade, alguma pessoa no perfil de configuração de sujeito passivo, que são as pessoas que encontram sob cuidado de alguém, ou responsabilidade de alguém. Tá? Bom, e a consumação em tentativa? Como é que vai funcionar? A consumação vai se efetivar no exato momento em que se gerou o perigo da efetivação do abandono. Tá? E a tentativa, ela é possível.
Tá? Por exemplo, vamos para aqui, quando uma mãe expõe o filho ao abandono, tá indo largar e abandonar no meio de uma floresta e é abordada e impedida por um terceiro. Ou seja, ela só não abandonou porque alguém interviu. Por ela teria feito, por ela teria efetivado o crime. Então nós vamos ter uma tentativa de abandono, tá? De incapaz, artigo 133. Ainda analisando as formas, eu já falei antes, forma qualificada, parágrafo 1º e 2º, e a forma de aumento de pena no parágrafo 3º. Agora eu trago para vocês uma questão concursal sobre o tema do abandono de incapaz. Tá? A questão diz o seguinte: no que tange o tema do crime de abandono de incapaz, marque a opção errada. Assertiva A. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Certo ou errado, pessoal? Certo. Aonde está isso, professor? Artigo 133, parágrafo 1º. Vejam lá, que lá está a resposta para essa questão. Tá? Se o abandono resulta incapaz, natureza grave, 1 a 5 anos. Assertiva A correta. Assertiva B. Configura-se em abandonar pessoa que não está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Pessoal, errado. Errado porque configura-se por abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, vigilância ou autoridade. Tá? Essa é a regra. E nós temos que seguir neste caso. Aonde eu acho essa resposta? Tá? Artigo 133 caput. Então a B está errada. C. Se o abandono ocorrer em lugar ermo, a pena combinada será aumentada em 1/3. Certo ou errado? Certo. Aonde está isso, professor, para mim achar a justificativa? Artigo 133, parágrafo 3º, desculpe. Assertiva D. Se do abandono resultar morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Certo ou errado? Certo. Aonde está isso? Artigo 133, parágrafo 2º. Então, expliquei para vocês aqui assertiva, porque está certa, porque a que está errada está errada, e as corretas justifiquei aonde está a resposta que justifica porque assertiva A, C e D estão corretas, tá bom? Bom, vamos agora para o artigo 134, que nos traz o crime de exposição ao abandono de recém-nascido. Veja bem, exposição ao abandono de recém-nascido, artigo 134 do Código Penal Brasileiro. O que nos diz esse artigo? Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Prestem bem atenção. A pena base para este crime é de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Aí nós temos que interagir com a questão do parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá? O que diz o parágrafo 1º de 134? Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena passa de detenção de 6 meses a 2 anos para detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se do abandono resultar em morte, a pena passa de detenção de 6 meses a 2 anos para de detenção de 2 a 6 anos. Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 134 nos apresentam possibilidades de a pena ser ampliada. Por quê? Pela gravidade do fato gerador e da consequência por ele gerada. Tá? Esse é o balizador do artigo 134, do crime de exposição ao abandono de recém-nascido. Sujeito ativo e sujeito passivo do crime do 134. Quem pode ser? O sujeito ativo deve ser a mãe ou o pai, tá? Exclusivamente. E o sujeito passivo, recém-nascido, filho do sujeito ativo. Recém-nascido, filho do sujeito ativo. Tá? Bom, a consumação e tentativa. Pode ter tentativa, quando se consuma. Tá? Bom, a consumação vai ocorrer de fato, na prática, quando houver a exposição do abandono, quando efetivamente se abandonou. Tá? E a tentativa é admissível. Quando? Quando não se concretizar o crime por interferência de alguém, quando o resultado não for concretizado por interferência de terceiros, ou seja, quando não for o crime 100% realizado, mas por vontade alheia do criminoso, não porque ela não quis levar adiante. Tá? Lembrando que a forma qualificada desses crimes vai se dar, como eu falei antes, no parágrafo 1º e 2º do artigo 134. Então, nesse termo, temos a configuração do crime de exposição ao abandono de recém-nascido. Tá? É um crime que normalmente não são raros os fatos que na sociedade de hoje a gente se depara com esses crimes, em grande quantidade, crimes de massa, como diz.
Tá? Mas é um crime que existe e é um crime que tem que ter, sim, sua imputabilidade clara, sua punibilidade atendida, e principalmente por se tratar de um crime um pouco chocante, porque se trata do sujeito ativo sendo pai ou sendo mãe. Então é um crime que nos gera uma repulsa enquanto sociedade organizada, tá bom? Até o próximo bloco!